estamos de volta com o Pingo nos Is, falando sobre assuntos de segurança pública, violência, política, economia, sempre um debate, trazendo aqui para a nossa realidade alguns fatos que são tidos a nível nacional, mas que passamos também aqui na nossa região e no estado de Santa Catarina. Hoje, com o professor Eduardo Guerini e também com a professora Micheline Ramos de Oliveira, falando sobre segurança pública e violência. E nós encerramos o bloco anterior falando sobre essa questão da polícia que prende, a polícia que é violenta, a polícia que toma conta do lugar, mas que traz problemas também. Professora, essa questão da polícia que a gente trata muito, a polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. E esse vai e volta desse presidiário não ajuda em nada. Não, de forma alguma. Primeiro, nós temos um sistema carcerário brasileiro que é um sistema falido, né? Nós somos o terceiro país do mundo que mais prende pessoas. E essas pessoas, elas acabam aprendendo mais. Hoje, os presídios brasileiros, as penitenciárias, são uma escola, certo? São uma escola para o crime. Lá nos idos de 2005, eu fiquei presa no presídio feminino, como pesquisadora, para experienciar a realidade daquelas mulheres. Eu aprendi tudo, desde roubar calça jeans até saber como adentrar no tráfico de drogas. O presídio é onde, professora? Isso São Paulo, Rio? Não, Alto Vale do Itajaí. Em Itajaí? Alto Vale do Itajaí. Uhum. E é importante nós dizermos que essas pessoas, nesse caso as mulheres encarceradas, elas se sentem um lixo da sociedade. Hoje nós não podemos mais nem falar em ressocialização, nós temos que falar em socialização, porque essas pessoas, elas são violentadas nas ruas e duplamente violentadas quando elas entram dentro de um presídio. Então, quer dizer que o direito, a justiça punitiva, ela não dará conta de reverter este quadro. Não é só a polícia que tem que subir o morro, não só a polícia que tem que adentrar nas comunidades, nas favelas. Nós temos que pensar em outras políticas públicas, como nós já falamos anteriormente. E temos que pensar em políticas públicas baratas, e como fala novamente o Luiz Eduardo Soares, políticas públicas customizadas. Vamos utilizar a potência dessa população. As escolas? As escolas. Eu tenho um caso de um pesquisador que foi me orientando no mestrado, que ele trabalhou com dança, políticas públicas e dança. Crianças e adolescentes que ele acompanhou durante uma década, que desceram o Morro da Caixa em Florianópolis e estavam adentrando no mundo do tráfico, saíram do mundo do tráfico e se tornaram dançarinos profissionais. Trabalhamos com narrativas biográficas, com histórias de vida, e é isso que faz a diferença, e não tem segredo. Só que quando nós queremos roubar, daí fica muito complicado. Daí é muito fácil colocar a culpa numa lacra lá de baixo. É muito fácil você, no nosso caso aqui, apresentar uma Dubai brasileira e esquecendo que a maioria da população que vive nessa cidade não tem acesso a nada. Hoje aconteceu uma coisa interessante. Quando eu vim para a TV, eu vim com um motorista no aplicativo, e ele me disse, olha, eu sou paulistano, estou aqui há 5 anos. Quando eu vim para cá, eu tinha uma sensação de segurança, agora não tenho mais. E eu percebo que a grande questão aqui de violência é a desigualdade social. Nós percebemos em Balneário Camboriú que a maioria das pessoas não tem acesso. Não tem acesso. É tudo difícil. É tudo difícil. O professor Eduardo Guerini falou no bloco passado das mulheres que são violentadas. Sim. Hoje nós temos um nível de prostituição enorme nesta cidade, inclusive universitárias. E as pessoas não fazem nada. Então nós temos que modificar o status quo. Nós temos que investir em políticas públicas legítimas, sociais. Professora, o trabalho, como a senhora falou assim, quando parte para a questão do governo fazer a política social, é muito cara. E por isso que cada vez mais se torna as entidades, as associações, o voluntariado mais importante ainda? É importante, mas nós não podemos deixar o Estado de lado. O Estado tem responsabilidade. É caro quando você corrompe. Porque você pode sim fazer política pública barata, como eu falei, customizada. Vamos lá. Só acho que é importante destacar que a nossa carga tributária hoje não é uma das mais altas. Existem estudos demonstrando que ela é também desigual. Quem ganha menos paga mais. Isso. E é evidente que quem ganha menos paga mais, mas recebe menos do Estado. Só para ter uma ideia, a Constituição diz que você tem que investir 15% na saúde. Sim. O governo do estado de Santa Catarina não consegue investir isso, os hospitais estão um caos. Diz que é necessário investir até 10% do PIB e nós não conseguimos investir mais do que 4%. E isso significa dizer que nas áreas mais nevrálgicas, nós temos carência desde a
do ensino, da educação infantil até a educação superior. Está lá na Constituição dizendo que educação é um dever do Estado, saúde é um direito de perfeito. todos. Sim. E isso significa que o Estado, olha, só para ter uma ideia, o Estado, ele paga para os grandes bancos algo em torno de 600 bilhões ao ano de juros da dívida. Bastava o Banco Central, numa atitude do governo, vontade política, e exigir dos bancos que pagasse uma parte da crise, como aconteceu na Hungria, o modelo da Hungria. Os bancos foram chamados na crise a pagar uma parte, foram sobretaxados. Aqui no Brasil, os bancos recebem renúncia fiscal e o trabalhador assalariado paga um imposto de renda, quando na verdade ele tem renda. É o inverso. E mais do que isso, o trabalhador que não é salário informal, ele paga um imposto indireto que é o dobro, ou seja, há uma distorção na carga tributária e daí na hora de aplicar recursos, os governantes dizem que as políticas sociais não cabem no orçamento. Só que a política de pagamento de juros de 600 bilhões, eu digo, invista 600 bilhões em educação, saúde, saneamento, nós teríamos um grande programa de geração de emprego e renda. Mas aí falta para patrocinar as campanhas, né, professora? Claro, se os bancos vão pagar esse valor... Bem, falta... o banco eu diria que é o nosso maior ladrão, né? Ladrão legitimado, que nos rouba todos os autorizado, legitimado, e isso é um absurdo. O Banco Central hoje é governado por um banqueiro. É uma vergonha. E falando nessa desigualdade em questão da carga tributária, vamos falar novamente nas mulheres, já que nós estamos na Semana das Mulheres, não é? Dia 8 de março, Dia das Mulheres. Como fala Amartya Sen, que é um economista que recebeu o Prêmio Nobel de Economia, um indiano, ele fala o seguinte, que nós temos que pensar no desenvolvimento com liberdade. E essa liberdade ela só se dará quando nós tivermos acesso as mulheres trabalham mais, ganham menos no nosso país do que todo mundo e pagam uma carga tributária maior. Isso é um absurdo, já começa por aí. Com dupla jornada ou até tripla. Sim, daí como é que essas mulheres vão lidar, como é que vão educar seus filhos e vão, eu diria assim, reproduzir uma prole, que é uma prole que dará conta, não é? De fazer um futuro diferente nesse país. 40% das mulheres hoje são chefes de família e têm uma renda baixa. Ganham menos que os homens. Essa é uma situação também perversa, porque nós temos um problema das mulheres que chefiam as famílias e ganham pouco, estão no nível da pobreza. A feição da pobreza e da violência, ela tem uma característica, ela é mulher, feminina, ela é negra e ela é pobre. Então, esse país precisa de governantes que tenham vontade política de resolver, mas não políticos de ocasião, outsiders, nem oportunistas, nem à direita nem à esquerda. Nós precisamos de políticas de Estado, políticas de longo prazo. O bom discurso não adianta, tem que se mostrar na prática. Esse discurso, voltando à questão da violência e da segurança, esse discurso da intervenção no Rio é um discurso que repete a lógica da canalha política que nos representa hoje, que é justamente o chamado discurso do curto prazismo. Tudo tem que ser resolvido imediatamente, tanto que no Congresso Nacional, imediatamente a intervenção, a Câmara dos Deputados coloca na pauta um pacote de condenações, né? Ou seja, uma institucionalidade de mais leis, gerando crimes hediondos, de mais penalização, quando na verdade nós temos 4 deputados presidiários. Ou seja, como é que um sujeito que está na papuda pode fazer uma lei, obviamente, em favor da segurança pública, porque ele causou insegurança pública quando saqueou, achacou, desviou recursos. Vai votar contra ele próprio? Aí não dá. E por outro lado, nessa situação, nós temos que pensar também aquilo que se chamam políticas de longo alcance. A educação é uma política de longo alcance. Posso dar um exemplo? Sim. Ao invés de nós construirmos os espigões, esses prédios enormes aqui em Balneário Camboriú, vamos fazer mais praças. E praças onde a comunidade tem acesso, onde nós tenhamos teatro, onde nós tenhamos leitura dirigida, dança, é barato, onde as famílias podem chegar. É simples, onde as pessoas tenham acesso, onde elas se entendam como acolhidas, é muito simples. Porque esses prédios, quem é que vem? Quem é que vem para Balneário Camboriú? Quem é que compra esse tipo de apartamento? É o turista de ocasião e o predador. Vamos lá.
Essa é uma cidade que é uma cidade sem história. Nós temos que construir história para então nós termos um bom resultado. Memória, né? A memória é fundamental. Qual é a memória brasileira? A memória coletiva, a memória individual, a memória social. É uma memória que dura no tempo de violências, de corrupção, de desigualdade social e cultural. Nós temos que dar um basta nisso. Professor, enquanto se pensa no dedinho do Neymar, se vai estar pronto para a Copa ou não, é um absurdo. O país pegando fogo. Esse é um outro dado, que se vendeu a falsa ideia de que o indivíduo consegue, por sua vontade própria, por um leitmotiv, uma vontade, um desejo... dita meritocracia. A meritocracia consegue alçar de uma condição miserável como Neymar a um super milionário do esporte. O esporte é um dos elementos da educação integral. Mas o futebol não liberta, a maior parte dos jogadores são pobres e miseráveis. E hoje, quando nós notamos essa hipocrisia, esse cinismo da sociedade brasileira, que fica preocupado com o metatarso de um jogador de futebol bilionário, que sonega impostos, bem claro, e teve renúncia fiscal, efetivamente demonstra que a sociedade brasileira está sofrendo de uma certa esquizofrenia. E mais do que isso, nós temos que, enquanto cidadãos, nós estamos chegando num ponto em que o cidadão vai ter que exigir dos seus políticos uma ação coerente para que essas políticas de Estado aconteçam. Um exemplo aqui de Balneário Camboriú, que o prefeito está lá na lei de responsabilidade fiscal no limite prudencial, porque contratou muitos comissionados, mas não consegue contratar professores para as atividades esportivas. Então, todo esse processo demonstra que é ação política, vontade política de promover aquilo que se chamam políticas públicas de longo alcance. Com certeza. Nosso tempo está encerrando. Esse é o primeiro programa Pingo nos Is. Teremos muitos debates aqui sobre a parte de economia, a parte política, a parte de Balneário Camboriú e toda a região, com certeza. Agradecer ao professor Eduardo Guerini, que esteve aqui conosco, a professora Michelini também, voltarão mais vezes, porque é um debate importante e um debate longo, que nós vamos tratar aqui a partir de hoje, sempre aos sábados, com reprises aos domingos, falando sobre vários assuntos polêmicos, mas buscando sempre aqui a nossa realidade. O programa Pingo nos Is fica por aqui, volta no próximo final de semana. Um abraço a todos.